Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada por aqui. Nossa apresentação de hoje vai mergulhar de cabeça numa mudança de paradigma que é, no mínimo, fascinante. O material que vamos analisar propõe uma virada de chave gigantesca na nossa forma de pensar e agir. Parar de enxergar a igreja como uma instituição rígida, daquelas cheias de cargos, departamentos e prédios, e passar a vê-la como um organismo biológico. É isso mesmo, algo vivo, orgânico, que respira e pulsa de verdade. Bom, vamos lá para a nossa agenda de hoje. O nosso roteiro está dividido assim. Primeiro, vamos explorar o contraste entre instituição ou organismo vivo. Depois, vamos falar sobre o sopro da Ruá. Daí a gente entra na biologia da coisa, mapeando o sistema nervoso apostólico, o sistema imunológico profético, pele e nutrição do corpo, até chegarmos no fluxo natural da vida. A nossa ideia hoje é literalmente desenhar um mapa anatômico claríssimo desses conceitos tão antigos. Então, começando com a nossa seção 1, instituição ou organismo vivo. Aqui a gente fala da intenção original. E para começar, vamos traçar um contraste que é absolutamente fundamental. A grande tese desse material é que a essência dos textos originais acabou sendo esquecida, ou melhor, atropelada pelos modelos corporativos modernos. E a distinção que os autores fazem aqui é muito clara. De um lado da balança, a gente tem a instituição religiosa, que é uma estrutura muito baseada no controle corporativo, na manutenção de prédios em organogramas verticais bem mecânico. Do outro lado, existe o que eles chamam de eclésia original. O contraste não poderia ser mais direto, gente. É a diferença gritante entre fazer a manutenção de uma máquina operária e cultivar um corpo vivo que flui em comunhão. E para entender o peso disso, a gente precisa voltar um pouco nas raízes. A palavra eclésia tem uma conexão fortíssima com o pensamento hebraico, especialmente com termos como kahal e edá. Sabe o que isso significa na prática? Que não estamos falando de tijolo, cimento ou de uma matriz de poder centralizada. Trata-se de uma assembleia, um povo que foi convocado para viver junto, ouvir a mesma voz e discernir os caminhos de forma comunitária. É pura vivência. Legal, agora avançando para a seção 2, o sopro da Ruach, a força motriz. Aqui a gente muda a marcha e começa a investigar o motor real por trás desse organismo vivo, usando um conceito hebraico antiquíssimo. O ponto-chave aqui é a escolha extremamente intencional dessa palavra ruach. O objetivo do material original é resgatar uma profundidade que, vamos ser sinceros, se perdeu muito nas traduções modernas. A ruach não é só uma ideia abstrata ou uma energia mística qualquer de ministério. É literalmente o sopro, o vento, é aquele movimento vital e invisível de Deus que faz o corpo todo respirar e se manter em pé. E para ilustrar isso, o texto traz uma citação fortíssima que nos remete à imagem de Ezequiel capítulo 37, aquela clássica visão dos ossos. A lógica é implacável. Você até pode juntar os ossos, reorganizar o esqueleto, cobrir com nervos e colocar uma pele por cima para ficar com uma aparência ótima. Mas, se não tiver o sopro de Deus, continua inerte. Ou seja, uma organização pode ter uma estrutura impecável por fora e ainda assim estar completamente sem vida. E aqui vem um alerta bem contundente. O texto aponta que as instituições conseguem tranquilamente manter a engrenagem rodando sem a ruach. Dá para manter programas o ano todo, doutrinas muito bem definidas, liturgias, hierarquias rígidas e agendas lotadas. Tudo isso funciona. Mas o aviso é que é totalmente possível manter todo esse esqueleto de atividades religiosas impecável e, ao mesmo tempo, perder por completo a capacidade de respirar. Fica só a casca. E como é que a vida deveria fluir na prática? Chegamos à seção 3, o sistema nervoso apostólico, conexão e direção. Aqui as coisas ficam muito interessantes, porque o material pega aquelas funções espirituais antigas, lá de Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, e transforma isso num mapa biológico maravilhoso. Ao invés daquele modelo institucional engessado, onde o apostólico é visto como uma pirâmide de poder, um governo executivo e vertical, a abordagem orgânica sugere outra coisa. O apostólico atua exatamente como um sistema nervoso central. Pensa no corpo humano. Os nervos não tiranizam os órgãos. Eles servem aos órgãos. Eles conectam as partes, transmitem direção e percebem rapidamente qualquer desequilíbrio sem precisar esmagar a estrutura. A ideia central é que um fluxo apostólico sadio passa bem longe de rigidez. A palavra de ordem é percepção relacional. É como se a função apostólica operasse com antenas extremamente sensíveis.
O papel é atuar como pais e mães relacionais, sentindo onde estão as tensões, percebendo as desconexões no corpo e ajustando tudo para manter a harmonia com a cabeça. Avançando na nossa biologia, vamos para a seção 4, o sistema imunológico profético. A gente sai do sistema nervoso e entra agora na esfera da proteção e da defesa da identidade. Isso ilustra de forma muito perspicaz a função profética agindo como os anticorpos do organismo. Um profético saudável detecta invasões e protege a verdadeira essência do corpo. Só que, e aqui vai um alerta imenso do material, quando o profético adoece, ele vira uma doença autoimune. Ele gera uma paranoia de perseguição, uma crítica destrutiva constante e, no fim das contas, começa a atacar e isolar de forma agressiva o mesmíssimo corpo que deveria proteger. Historicamente, os profetas atuavam exatamente como esses anticorpos saudáveis. A função era discernir o que nutre a vida da Ruach e o que intoxica o ambiente. Eles eram a linha de frente, protegendo a comunidade contra problemas muito reais. Idolatria, a opressão dos mais vulneráveis, a religiosidade puramente estética, as injustiças e, principalmente, a perda da compaixão. Chegamos na nossa seção 5, pele e nutrição do corpo. E aqui a gente precisa até dar uma suavizada no tom, porque entramos numa área que fala diretamente sobre sensibilidade, empatia e cuidado profundo com o outro. Olha que fascinante essa comparação. A função evangelística é descrita aqui como a pele do corpo humano. O evangelismo institucional virou muitas vezes sinônimo de técnica de marketing, um funil para garantir a expansão numérica e bater metas. Mas, no fluxo orgânico, a pele é simplesmente o que nos permite não vivermos isolados numa bolha. A pele sente a temperatura lá fora, sente os ventos culturais, sente a dor das pessoas. É o que faz a interface e torna o amor do pai tocável para quem está do lado de fora. E em paralelo à pele, nós temos as funções pastoral e de ensino. Na nossa metáfora, elas são a digestão e a nutrição. O pastoreio nunca foi sobre gerenciar plateias ou fazer controle de massas. É sobre fornecer comida que possa ser digerida de verdade. É dar leite para quem precisa de leite, alimento sólido para quem já consegue mastigar, promover cura, formar o interior da pessoa com afeto e, no final, conduzir todo mundo para um lugar de descanso. E aí o material faz uma observação que, honestamente, é de cair o queixo. O diagnóstico dos nossos corpos religiosos modernos é que há atividade demais e descanso de menos. Eles são hiperestimulados por eventos e conteúdos e emocionalmente inflamados o tempo todo, mas por falta de digestão continuam espiritualmente subnutridos. Quer dizer, o corpo come, mas não absorve os nutrientes porque não para descansar. O que nos leva perfeitamente para a nossa última sessão, a sessão 6. O fluxo natural da vida, a integração de todo esse corpo. Agora, o que é realmente brilhante nesse slide é a síntese. A gente vê a foto completa. Num organismo plenamente saudável, o sistema nervoso não compete com o sistema imunológico, a pele não briga com a digestão, ninguém disputa palco. O apostólico conecta, o profético protege, o evangelístico sente o ambiente e o pastoral nutre. E a Ruach? Ela simplesmente passa distribuindo vida onde for necessário, orquestrando tudo com uma perfeição incrível. E quando a gente deixa as coisas operarem desse jeito, organicamente, o resultado é o que os textos antigos chamavam de maturidade coletiva. O corpo ganha autorregulação. Não precisa ficar dependendo de celebridades espirituais o tempo todo. Os dons de cada um começam a brotar naturalmente, as coisas se descentralizam e ocorre um florescimento real da participação de todo mundo no serviço diário. É a vida acontecendo. Para encerrar, a gente fica com essa reflexão provocativa do material original. Se nós entendemos que essa comunidade é de fato um organismo vivo, a grande pergunta é: existe mesmo a necessidade de aplicar um controle artificial e microgerenciar as pessoas o tempo todo? Ou será que o nosso único trabalho deveria ser focar em criar e nutrir um ambiente correto para que a vida pulse e respire por si mesma? Administrar uma máquina é uma coisa, cuidar de algo que está respirando é algo completamente diferente. É uma reflexão em tanto para levarmos adiante. Nós ficamos por aqui com essa análise, um grande abraço a todos e até a próxima!